Imagina você ser presidente do Supremo Tribunal do país, subir num palanque e dizer que você cometeu abuso de autoridade. Sim, foi exatamente isso que o Barroso fez, não precisa imaginar. No evento da Uni, para quem não viu, eu vou explicar. O Barroso estava sendo criticado e até um pouco atacado, né? Eu adoro quando a esquerda briga entre eles mesmos, a respeito de uma situação com os enfermeiros aí, que ele acabou fazendo não ir adiante, e eu não vou me aprofundar nesse caso aí, a galera tava cobrando ele lá. Depois ele começou a dar uma militada, né? Ele se empolgou ali na militada para conseguir ganhar o público e acabou falando: nós tiramos o Bolsonaro, nós vencemos o bolsonarismo. Esse nós chamou a atenção de tudo e de todos, porque foi uma escapulida, na minha visão, de algo que já estava bem claro, mas que só consolida aquilo que inclusive a maioria dos chamados bolsonaristas, por eles mesmos, já vem dizendo desde o ano passado, tá? De que houve sim um ativismo judicial, que houve sim um viés político por parte dos ministros, que houve abuso de autoridade e funções incompatíveis com as dos ministros ali no Supremo Tribunal. O Barroso ele está presidente do STF hoje e ele cometeu essa, vamos chamar de gafe, né? Justamente enquanto ele está presidente do Supremo Tribunal. Isso é muito grave e isso só é a prova clara daquilo que muita gente já sabe. O Supremo Tribunal vem atuando politicamente há muito tempo. O Supremo Tribunal defendeu e fez o que podia e o que não podia para prosseguir, né, para permitir o retorno do Lula e fazer com que ele voltasse à presidência, não apenas ficasse livre, mas retornasse à presidência. Nesses momentos, realmente, a vontade que dá é de você parar e falar: eu desisto do Brasil. Porque o cara chegar a esse ponto, nessa cara de pau, soltar uma dessa e a gente saber que nada acontece ou acontecerá com ele, é realmente repugnante. É difícil a gente dormir com paz no coração depois de uma dessa. A sensação de impunidade, né, a sensação de poder que os ministros, hoje o judiciário tem, são gigantescas. Então isso é bem repugnante. Mas enfim, obviamente isso foi cobrado do STF de alguma forma, né? Houveram algumas cobranças e a resposta do STF foi essa daqui, eu vou ler para vocês. O STF afirmou nesta quinta-feira, dia 13, que o ministro Luiz Roberto Barroso não se referia à atuação da instituição quando disse nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo, tá? Segundo a nota divulgada à imprensa, o STF afirmou que o magistrado queria dizer que o voto popular derrotou o Jair Bolsonaro em seu discurso no Congresso da Uni. Então, além dessa gafe aí que acabou soltando uma verdade, né? Acabou liberando ali uma confissão do ministro, o STF ainda soltou essa nota ridícula, estúpida, para a público, dizendo que ele estava se referindo, quando dizia a nós, não ao Supremo Tribunal, né, não aos ministros, não ao judiciário, mas sim à população brasileira, ao eleitorado, né? O que, assim, quem tiver 2 neurônios e prestar atenção no vídeo vai perceber que não é disso que se trata. E inclusive eu quero ressaltar o que foi dito aquilo, né? Muito foi criticado aos bolsonaristas por contestarem o resultado das eleições. O Bolsonaro ele foi impugnado, ele está inelegível para concorrer às próximas eleições, às 2 próximas eleições, né? Porque é por 8 anos, justamente por ter questionado, né, a legitimidade, né, a transparência e a verdade desse último processo eleitoral. E agora nós temos um ministro dando margem aí para os questionamentos do Bolsonaro, para os questionamentos dos bolsonaristas e trazendo mais evidências de que as últimas eleições elas absolutamente não aconteceram da forma justa, correta e honesta, né? A função de um ministro do STF é defender a Constituição apenas. O ministro do STF, ele não tem que dar palpite, ele não tem que derrubar ninguém ou levantar ninguém, ele não tem que defender lados políticos, e não importa aqui se é o Bolsonaro, se é a minha mãe, se é o Eduardo Cunha, se é o Sérgio Cabral ou se é o Papa. Não tá na função, não tá
não cabe aos ministros do Judiciário realmente terem qualquer tipo de iniciativa ou opinião em relação a isso. Ele não deveria nem opinar quanto a isso publicamente. Lembrando que essa opinião e esse erro aí que ele cometeu aconteceu no evento da Uni, né? A Uni que em 2016 tentaram fazer uma CPMI para poder investigar o que acontecia com o dinheiro da Uni, como é que ele estava sendo empregado, porque não sabe exatamente quanto que a Uni ganha por ano, mas na época do governo Lula e Dilma eram milhões por ano que eles recebiam. E em 2014 a Uni recebeu mais de 40 milhões para construir a sua sede. Anos se passaram, a sede não foi construída e ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Até hoje não tem uma explicativa clara, não tem uma explicação clara. E era ali que o Barroso estava fazendo esse tipo de discurso. Enfim, uma sucessão de loucuras. Acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer aqui. E que sirva de lição pra gente e que abra mais desconfiança pra gente em relação ao sistema, abra mais desconfiança para quem ainda não acredita que está havendo sim um abuso do judiciário, que está havendo sim um ataque à liberdade de expressão e um ativismo político ali dentro do judiciário, beleza? Por esse vídeo é só um abraço, até a próxima. Se estiver vendo esse vídeo no YouTube, deixa o like, deixa seu comentário se tiver alguma coisa a acrescentar e se inscreve no canal.